Bom dia, pessoal. Vamos para mais um dia. Hoje é 6 de abril de 2021. Como já vimos ontem, abril é o mês de número 4, ok? Então, nossa data ficará da seguinte forma, nossa data curta. 6/abril, que é o número 4, / 2021. Então, fica dia, mês e ano, ok? Hoje, nós vamos iniciar com a atividade número 31. Vocês farão a leitura do texto, A Gata da Irmã, irão responder as questões, que é uma interpretação de texto, até aqui, uma interpretação de texto. Na número 3, é o seguinte. Número 3, você deve ter notado que o texto inteiro está no feminino. O que é feminino mesmo? Vocês se lembram o que é feminino? Feminino são quando as palavras são precedidas por a, as, um ou uma. Então, uma menina, uma flor, a gata. Então, são palavras femininas. Vocês vão reescrever os trechos abaixo, esses trechos que estão aqui, passando para o masculino as frases. O que é o masculino? É quando as palavras são precedidas de o, os, um ou uns, tá bom? Então, um homem, o menino, o carro, o gato, tá bom? Então, vamos lá, letra A. Vou fazer a letra A para vocês verem como que ficará. A irmã da menina tinha uma gata japonesa. Quando eu passar para o masculino, a frase ficará da seguinte forma. O irmão do menino tinha um gato japonês. Entenderam? Tem que a frase inteirinha ser passada para o masculino. Agora, vamos ver a próxima. A avó das meninas mimava a tal gata. Tudo para o masculino vocês vão passar. A mesma coisa com a letra C e com a letra D, tá bom? Número 4. Passe as frases a seguir, retiradas do texto, para as formas interrogativas e negativas. Então, olha só, aqui apareceu mais um tipo de frase, ó. Negativa. O que é frase negativa? O que é negativo? Negativo é quando a gente nega alguma coisa, né? Então, é quando tem um não na frase, quando você está negando. Tá bom? Então, olha só, vamos fazer a primeira junto comigo. A gata era campeã da preguiça. Quando você for passar para a interrogativa, você vai escrever assim, a gata era campeã da preguiça? Aí, você vai usar o ponto de interrogação para ela ficar interrogativa. E na negativa, você vai negar esta frase. Então, se aqui está afirmando a gata era a campeã da preguiça, você vai escrever assim, a gata não era a campeã da preguiça, ok? Então, você vai fazer uma interrogativa e uma negativa com todas essas daqui. Número 5. Leia a frase e assinale a alternativa correta. Então, olha aqui a frase. A doutora resolveu o problema bem rápido. Essa é uma frase interrogativa ou é uma frase exclamativa? Anote um X na opção correta. Número 6. Separe as sílabas e classifique as palavras. Então, vocês têm aqui, ó, 5 palavras para vocês separarem as sílabas, colocar quantas sílabas tem essa palavra e a classificação. A classificação é monossílaba para uma sílaba, dissílaba para 2, trissílaba para 3 e polissílaba para 4 sílabas, ok? Agora, no livro Emai, Ler e Escrever, lá na página, vamos ver o número da página, 87, nós vamos resolver algumas situações, problemas. Então, olha só. Atividade 14.4. Você conhece o jogo de boliche? Sabe como se joga? Então, você vai escrever aqui, se você conhece, e como que a gente faz para jogar ele, como que joga esse tipo de jogo. Número 2. Em um jogo de boliche, a equipe de Juliana marcou 23 pontos.
na primeira rodada e 16 pontos na segunda rodada. Quantos pontos a equipe de Juliana marcou? Então, você vai usar essas linhas aqui para você fazer o cálculo. 23 pontos na primeira e 16 pontos na segunda. Quanto ela fez no total? Aí, aqui na número 3, a gente tem uma forma diferente de resolver essa questão. Agora, observe como Juliana resolveu e explique o procedimento utilizado. Olha, vamos prestar bastante atenção nessa forma que a Juliana usou para resolver o problema dela. Observe os dados do problema. Então, ela fez 23 pontos na primeira rodada. Vou pegar uma corzinha aqui, peraí. Ela fez 23 pontos na primeira rodada e ela fez 16 pontos na segunda rodada. O que ela fez a partir daí? Ela fez 23 mais 16. Ela fez uma decomposição para resolver essa situação, problema dela. Então, olha só, 23, quando decompõe o 23, ela fica com 20 mais 3. Percebam que a seta azul, ela vai usar sempre para a dezena, e a seta vermelha para representar onde está indo as unidades. Então, olha só, 23 é 20 mais 3, então, ela escreveu 20 mais 3. Aí, ela vai decompor agora o 16. Como que é a decomposição do 16? É 10 mais 6. 10 mais 6 é 10 dezenas mais 6 unidades, certo? Então, ela ficou com 20 mais 3 e com 10 mais 6. Agora, olha só, ela vai deixar todas as dezenas de um lado só e as unidades do outro. Então, olha o que ela vai fazer. O 20, que era dezena, ela deixou aqui mesmo. Mais o 10, que era lá do 16, ela passou para cá. Olha a seta azul, ó, empurrando ele para cá. E a unidade daqui, do 23, ela vai passar para o lado de lá. Então, olha lá a seta vermelha levando ele para lá. Então, ficou o 3 para cá. E o 6 do 16 se manteve desse lado. Então, ela separou as dezenas deste lado e as unidades deste lado. Percebam? Ó, o 20, que é daqui, e o 10, que é daqui. E desse lado, ela pegou o 3, que é daqui, e o 6, que é daqui. Então, ela resolveu, somando as dezenas, 20 mais 10, 30. Somou as unidades, 3 mais 6, 9. E aí, ela juntou os dois para obter o resultado 39. Ela fez um processo mais longo, né? Um processo de decomposição. Prestem bastante atenção. Se não entenderam, volta e assiste de novo. Ou, se precisar, pode me perguntar, porque a gente vai usar esse tipo de decomposição mais pra frente, tá bom? Aí, aqui nas linhas de baixo, você vai explicar, olha lá, ó. Explique o procedimento utilizado. Então, com as suas palavras, você vai explicar como foi que Juliana resolveu este problema. Na página seguinte, a número 88, atividade 14.5, número 1. A equipe de Roberto também participou de um jogo de boliche. Veja na tabela os pontos obtidos por sua equipe e responda as questões. Então, aqui a gente tem uma tabela com a pontuação, olha lá, pontos obtidos. Na primeira rodada, ó, rodada, aqui vão estar descritas quais foram as rodadas, pontos, e aqui a quantidade de pontos. Então, na primeira rodada, eles fizeram 14 pontos. Na segunda rodada, fizeram 32. Que informações encontramos na tabela? Responda aqui. As rodadas e os pontos, né? Quem forneceu essas informações? Olha lá, a fonte sempre se encontra em letras menores embaixo da tabela, quando é uma fonte de tabela. Quem forneceu essas informações? A equipe de Roberto. Letra C. Quantos pontos a equipe de Roberto marcou na primeira rodada? Então, você vai olhar lá e vai responder aqui. Qual o significado do número 32 na tabela? O que significa esse número 32 aqui? Responda aqui.
Quantos pontos a equipe de Roberto marcou? Então, aí no total, quantos pontos no total a equipe dele marcou? Agora, olha lá. A equipe de William marcou 16 pontos na primeira rodada e 31 na segunda rodada, de um jogo de boliche. Qual dessas duas equipes marcou mais pontos? Utilize a estratégia que Juliana fez na atividade 14.4. Então, olha só. Aqui você já descobriu quantos pontos a equipe do Roberto marcou. Agora, aqui você vai descobrir quantos pontos a de William marcou. Quantos pontos a equipe do William marcou. Ele fez 16 na primeira rodada e 31 na segunda rodada. Só que aqui você não vai simplesmente somar o 16 com o 31. Aqui você vai usar a estratégia que a Juliana usou, a estratégia da decomposição, tá bom? Se não couber nesse espaço disponível no livro, você pode fazer num outro papel e colocar um clipe para mim e deixar nessa folha aqui a resolução através da estratégia da Juliana, que é a da decomposição, tá bom? Pode usar os lápis coloridos para fazer a setinha como ela fez, para facilitar a visualização, tá bom? Agora, na página 89, atividade 14.6. Nós vamos falar um pouquinho sobre sequência. Observe essa sequência que eu vou colocar aqui em cima, só para ilustrar para vocês, ó. Então, eu coloquei, ó, 100, 200, 300. Como que vocês continuariam essa sequência? Então, 100, 200, 300, 400, 500. É uma sequência onde eu conto de 100 em 100. Existe um padrão para continuar essa sequência. Somar mais 100 a cada vez, né? Então, mais 100, 200, mais 100, 300, mais 100, 400, mais 100, 500 e assim por diante. Ela terá um fim? Não, se eu não determinar, não. Se eu não determinar, ela será infinita. Aqui, olha só, nós temos uma sequência de formas geométricas. Juliana começou a desenhar uma sequência de figuras, mas não pintou todas elas. Então, também existe um padrão de pintura que a Juliana está usando, e é o mesmo que vocês irão continuar para pintar as que estão faltando. Então, veja o que ela já fez. Quadrado azul, triângulo vermelho. Quadrado amarelo, círculo verde. Quadrado azul, triângulo vermelho. Quadrado amarelo, triângulo verde. Percebam como é que ela organizou a sequência. Depois que vocês encontrarem qual a sequência de cores usada por ela, vocês continuam a pintura aqui, certo? Agora, responda as questões. Explique como ela está construindo as figuras e complete a pintura. Ok, então aqui você vai explicar como ela está construindo e terminar de pintar lá, tá? Número 3. Quando ela completar as 20 primeiras figuras, quantos quadrados ela terá desenhado? Por quê? Então, olha só. Aqui já tem desenhado, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 figuras. Você vai completar essa sequência, você pode até desenhar, pode continuar desenhando aqui embaixo, até chegar na 20ª figura, para você conseguir responder essa daqui. Quando ela completar as 20 primeiras figuras, quantos quadrados ela terá desenhado? Por quê? Número 4. Quanto desses quadrados devem ser pintados de azul? Explique. Então, aí você vai me dizer quantos devem ser pintados de azul e por quê. Vou dar uma dica aqui para vocês, olha. Ela faz quadrado, triângulo, deixa eu pegar uma corzinha aqui. Ela faz quadrado e triângulo, quadrado e círculo. Aí, depois ela repete quadrado e triângulo, quadrado e triângulo. Só depois que ela põe quadrado e círculo, ok? Então, percebam que não é uma sequência simples. Precisa pensar na hora de colocar, ok?
As cores é azul, vermelha, amarela, verde. Azul, vermelha, amarela, verde. Azul, vermelha, amarela, verde. Aqui as cores estão numa sequência fácil, é a mesma sequência. As formas vocês precisam pensar: quadrado, triângulo, quadrado, círculo. Quadrado, triângulo de novo. Depois é que ela volta no quadrado, círculo, ok? Agora, pessoal, nós vamos lá para a parte de língua portuguesa do livro. Lá na página 199, olha lá como é o número 199. 199, ok? Então, aqui vocês vão fazer atividade 3B, planejando e produzindo a reescrita da história. Então, vocês leram ontem a história do Patinho Feio, lembra? E depois preencheram essa tabelinha com os personagens e a função de cada um, as características do Patinho Feio. Agora, você vai fazer a reescrita do final da história, tá bom? Nós já fizemos isso com outra história, com a do Gato de Botas, certo? Aqui vocês vão fazer com a do Patinho Feio. Então, você irá reescrever o final do conto. Dentro da sua pasta tem a folhinha para fazer essa reescrita. Essa folhinha ela tem duas partes. Uma parte para a reescrita de hoje, que é a do Patinho Feio, e uma outra parte que nós vamos usar na quinta-feira, tá bom? Então, olha só. Faça a reescrita do final. Depois que você reescrever, eu li a de vocês do Gato de Botas. Teve criança que criou um novo final, teve criança que apenas escreveu novamente o final da história. Ok, pode ser da forma como você preferir, certo? Então, depois que você reescrever, pode ser com suas palavras. Você vai fazer a revisão do texto, você vai ler novamente, observar se você colocou parágrafo no início das frases, se você fez a pontuação correta de todas as frases, se não tem nenhuma letrinha faltando, ok? Então, é importante, depois que você terminar a sua reescrita, que você faça a revisão, releia e conserte aquilo que não ficou bom, que ficou faltando, ok? Agora, vocês vão pegar a pasta da Branca de Neve, que está dentro da outra pasta de vocês. Então, olha lá, Branca de Neve em gêneros. Algumas crianças não fizeram a pintura ainda aqui da imagem da capa, então é preciso fazer com capricho, certo? Também, algumas crianças deixaram de preencher essa parte aqui, precisa ser preenchido, certo? Depois, vocês irão lá para a página 5. Branca de Neve, Espelho da Madrasta. Vamos ver aqui. O casamento do rei com a madrasta foi muito bonito. Vocês lembram que vocês fizeram o convite de casamento, né? Então, olha lá, o casamento do rei com a madrasta foi muito bonito. Ela era uma mulher linda e todos aprovaram a decisão do rei. O que ninguém sabia era o fato de ela ser uma feiticeira cruel e vaidosa. Ela tinha um espelho mágico e lhe perguntava todos os dias: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? És a mais bela, minha rainha, respondia ele. Branca de Neve crescia e ficava cada vez mais bonita. Era tão bondosa que todos gostavam dela, menos a rainha. A cada dia, seu ódio pela princesa crescia e, sem ter com quem compartilhar suas opiniões, já que todos gostavam de Branca de Neve, ela mantinha um diário. Então, vamos ver o que é um diário. Vocês têm diário? Vocês sabem o que é um diário? Olha lá, o diário é um tipo de agenda no qual as pessoas fazem anotações sobre como foi o seu dia, relatam experiências pessoais e opiniões. Vamos ver um pouquinho sobre o diário, depois nós voltamos aqui. Gênero textual, diário. Então, o diário é um outro gênero textual. Nós já vimos alguns gêneros textuais, como, por exemplo, o convite é um gênero textual,
Lá no livro, no Amar, Ler e Escrever, que vocês estão fazendo reescritas, vocês estão fazendo reescritas de contos. É um tipo de narrativa. Então, existem vários gêneros textuais. E a gente vai passar por praticamente todos eles. E o diário é um desses gêneros textuais. Então, olha só. O diário é um tipo de agenda ou caderno, no qual as pessoas fazem anotações sobre como foi o seu dia. Esse relato, esse registro nesse caderno, ele é praticamente diário ou quase diário, quase todo dia. Por isso que se chama diário, né? Relatam experiências pessoais e também opiniões. Olha aqui, tem uma imagem de um diário. Então, um diário, além de ter o texto, né, o relato do que você fez no dia, você também pode colocar desenhos, figuras, colagens que representem aquilo que você está escrevendo, ou até mesmo alguma foto de recordação, ou algum papel que você usou naquele dia, que foi simbólico, um convite daquele dia, ok? Então, um diário, ele guarda recordações, ele guarda experiências pessoais. A estrutura de um diário. O que um diário precisa ter? Muitos não colocam a data, mas é importante a gente colocar a data para que quando a gente queira reler os relatos que fizemos, a gente saiba quanto aconteceu. Então, a data é uma coisa importante de se ter no diário. Uma saudação. Então, com quem você vai conversar? Você vai conversar com o diário. Você vai estar falando com o diário. Então, lá na saudação, você pode colocar como: querido diário, ou oi diário, olá, hoje eu vim te contar algumas coisas do meu dia. Então, uma saudação para iniciar o relato. O desenvolvimento, que é o momento que você vai escrever o que aconteceu no seu dia, usando uma linguagem simples e informal, como se você estivesse conversando realmente com o diário. É a maneira como você vai colocar ali o seu dia. Quando você terminar de contar, você põe uma despedida. Pode ser, por exemplo, até breve, diário, até mais, ou até amanhã, nos falamos depois. Pode conter uma assinatura, você pode colocar o seu nome. E pode conter desenhos ou colagens, como a gente já viu ali anteriormente. Olha só, aqui tem alguns exemplos de registro em diário. Então, olha lá. 11 de dezembro. Nossa, diário. Passou tanto tempo que eu não escrevia em você. É que dei um tempo para nós. O Natal está chegando. Viva! Época de refletir sobre nossos erros e acertos. Acho, então, que não serei mais amiga da Vicky. Ela é muito mimada e folgada. Vai que eu entre nessa onda. Ho, ho, ho. Então, aqui é um diário, um relato de um dia do diário, ó, do dia 11 de dezembro que alguém colocou ali. No diário, você pode fazer confidências, porque ele é só seu. Ninguém vai ler. Você está escrevendo para você mesmo. Olha aqui um outro registro de um outro diário, ó. Esse aqui, 8/9, é a data. Oi, Di. Di é o diário. Olha só como ela é íntima do diário dela. Oi, Di, você não vai me dizer falte e seja feliz? Estou com muita preguiça. Olha lá a assinatura, ó. Eu. Então, aqui, veja como que eles colocam, o registro é feito da maneira como você está falando, ó. Aqui ela até fez uma separação silábica para fazer a entonação da voz dela, de como ela estava se sentindo. Mais um registro, ó. Aqui ela não pôs a data completa, ela só colocou o mês, ó. Março. Hoje é o aniversário dele. Meu lindo, meu amor, parabéns. Você é o Harry mais lindo do planeta. Vamos para o próximo. Aqui tem um outro registro, ó. Nesse daqui, a pessoa não colocou a data, então não dá pra gente saber de quando se trata, né? Então, por isso é importante colocar a data no comecinho. Mas tem a saudação, ó. Querido diário. Aí ela vai fazer o relato dela, ela vai descrever tudo o que aconteceu no dia. Ou algum fato, não precisa ser tudo do dia. Pode ser um fato marcante, alguma coisa que você queira desabafar com o seu diário. Olha lá.
Mamãe deu aquela ordem de novo. Já pra cama, mocinha, desliga a televisão. Eu não concordo com essa mania dos pais de quererem comandar os horários dos filhos dormirem. Ela diz que é porque eu estudo cedo e se for dormir tarde, posso perder a hora. Conversa de mãe. Eu nunca cheguei atrasada na escola. Além disso, sou muito responsável. E não é todo dia que eu quero dormir tarde. Mas minha mãe é dura na queda. Ela tem argumento para tudo. Diz que quando eu durmo tarde, acordo mal-humorada, tomo café correndo e acabo ficando com sono na escola. E tem mais. Diz que toda criança tem necessidade de pelo menos 8 horas de sono para recuperar o corpo e crescer. E ainda fala, dormir bem é bom para a memória. Queridíssimo diário, eu tenho culpa se passa um montão de programas legais depois das 10? Na minha opinião, os pais deveriam deixar os filhos se responsabilizarem mais pelas suas vidas. Seria bom se eles parassem de pensar que a gente é grande para umas coisas e pequenas para outras. Boa noite. Então, esse daqui foi o relato de uma menina com relação ao que ela estava sentindo quando a mãe dela pediu para que ela fosse dormir. E ela queria continuar assistindo alguns programas. Ela contou, ela fez esse desabafo para o diário dela. Nós vamos fazer a atividade sobre o diário, mas se você quiser fazer um diário para você, o seu diário, não é para entregar para a professora, não é para mostrar para ninguém, para você contar as coisas que acontecem no seu dia, para você desabafar alguma coisa que não foi legal, ou para contar alguma coisa muito feliz, crie o seu diário, pegue um caderninho que você tem aí. E aí aqui vai algumas dicas, ó, se você quiser fazer o seu diário. Lembre-se de que você está escrevendo para você mesmo. Ninguém vai ler o que você escreveu. E pode começar assim: meu querido diário. Inclua a data para rever em outra ocasião. Esse diário que você escreve, quando ele terminar, você vai guardá-lo. E lá na frente, quando você já for mais velho ou mais velha, você pode pegar e ler as suas lembranças, as suas recordações e saber quando o que aconteceu. Registre o que desejar. Assine apresentando o autor do texto. Aí você coloca seu nome no final, tá bom? O diário, além de ter relatos do dia, coisas boas ou coisas que você não gostou, que aconteceu, também pode ter os seus desejos, que você gostaria que tivesse acontecido, ou como você quer que alguma coisa aconteça, suas expectativas, tá bom? Então, é bem legal fazer um diário. Eu tinha o meu quando eu era adolescente. Então, vocês podem fazer o de vocês também, tá bom? É uma dica se vocês quiserem. Agora, voltando aqui para a pasta da Branca de Neve, olha só. Veja só um pedacinho do diário da madrasta. Como a madrasta não tinha com quem conversar, ela registrava tudo no seu diário. Então, vamos ver o que está escrito no diário da madrasta. Ó, ela não pôs data, a gente não sabe quando aconteceu, mas tem a saudação, ó. Querido diário, hoje foi um dia até que bom. Novamente o espelho me confirmou que sou a mais bela do meu reino e tive muitos serviçais obedientes. Não vi muito o rei, mas não há problema. Pude me dedicar a aumentar ainda mais a minha beleza. O único incômodo do dia foi Branca de Neve. Toda sua bondade me dá nojo. Todos ao redor parecem se iluminar quando ela está próxima. Terei que encontrar uma forma de deixá-la menos em evidência. A noite foi divina. Ordenei à cozinheira que fizesse minha refeição favorita e de sobremesa a deliciosa torta de maçã, receita de família. A torta de maçã parece me fazer relaxar, pois é ótima. Agora terei que deixá-lo, pois devo me preparar para dormir com uma boa máscara de beleza. Te vejo amanhã, querido diário. A madrasta. Essa aqui é a assinatura dela. Então, esse é o relato de uma noite, um dia da madrasta. Agora, olha lá. Viu como é simples? Para fazer um diário, basta relatar coisas que aconteceram no seu dia. Seu diário é o espelho do seu dia. A madrasta considerou importante falar sobre o jantar e a ausência do rei. Cada pessoa tem suas próprias experiências para relatar no diário. Há muitos diários conhecidos
e interessantes para ler em forma de livro. Olha só, aqui embaixo tem alguns exemplos, ó, como o Diário de um Banana e o Querido Diário Otário. Olha lá, Querido Diário Otário, nunca faça nada, nunca. E Diário de um Banana. São livros escritos em forma de diário, são bem interessantes, tá bom? Nesses diários, o personagem conta de forma divertida partes de seu dia a dia. Você certamente tem coisas interessantes para contar também. Mesmo que você não tenha um diário, verá como é importante anotar o que aconteceu com você. Use as linhas abaixo para fazer uma página do seu próprio diário. Como o dia de hoje não acabou, vamos usar o dia de ontem. Conte para o diário como foi seu dia ontem. Então, aqui você tem algumas linhas, ó, para você escrever como se você estivesse escrevendo no seu diário. Não se esqueça da data, da saudação. Conte uma breve parte do seu dia de ontem e coloque sua assinatura aqui, ok? Se você quiser, pode ilustrar, colocar alguns desenhos ou fazer algumas colagens, como se realmente fosse a página do seu diário, tá bom? Eu vou adorar ler esse relato. Por hoje é só, pessoal. Encerramos por aqui. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!